grandes feitos. E Barnabé foi um homem que se destacou, né? Vamos dizer assim. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia para Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, estudando a tua palavra. Ministra o nosso coração, dá-nos entendimento, para que possamos crescer cada vez mais no reino de Deus. Amém. Amados, vamos trabalhar um pouco, pensando um pouco na figura deste homem chamado Barnabé. Barnabé, ele surge aí no cenário cristão, praticamente no início da igreja primitiva. Nós vemos muito pouco a respeito de Barnabé. Embora poucas informações, com certeza Barnabé foi um grande homem, um servo de Deus. Eu tinha colocado um grande servo de Deus, eu tirei o grande. O servo já é muita coisa, né? Servo de Deus. Ele evangelizou inúmeras pessoas em várias cidades do Império Romano. Então, se a gente seguir, a gente vai ver que era um homem cheio do Espírito Santo, muitos sinais foram feitos, muitas maravilhas foram realizadas no seu ministério, em suas viagens missionárias. A gente vai pensar nisso daqui a pouco. Historiadores afirmam que Barnabé foi o mentor, o conselheiro, o guia do apóstolo Paulo no início do seu ministério. Eu, estudando um pouco sobre a vida de Barnabé, eu pude pensar numa coisa. Se não fosse Barnabé na vida de Paulo, na época Saulo, né, nós não teríamos o Paulo que nós temos hoje. Porque ele influenciou demais a vida do apóstolo Paulo, de Saulo na época, né? E a gente vai ver isso no andar aqui do nosso estudo de hoje. Conhecendo um pouquinho Barnabé, ele era um judeu da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre, nascido no 1º século.
e logo se tornou cristão. Seus pais eram judeus helênicos e deram-lhe o nome de José. Então, helenistas eram judeus cristãos de língua e cultura grega. E uma coisa muito interessante também é que Barnabé era uma pessoa culta, ele era de poder aquisitivo muito alto, né? Então ele tinha seus pais aí helênicos, né? Seu exemplo de despreendimento foi observado quando ele resolveu vender os seus bens e dar o dinheiro aos apóstolos em Jerusalém. O fato que causou um grande impacto na comunidade da época foi este feito dele. E por causa disso ele recebeu um novo nome por parte deles, o que nós conhecemos como Barnabé. Alguém poderia ler esse versículo para mim? Atos capítulo 4, verso 37. Bem alto. Tem o 4? 4:37. Peraí. 4:37. Peraí. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Então nós temos aí a confirmação bíblica. Este nome Barnabé origina-se do aramaico, que significa o filho do profeta. No entanto, no texto de Atos dos Apóstolos, 4:36, aparece o seu nome com o significado filho da exortação, consolação, encorajador. O próprio nome de Barnabé, o significado dele, já vai traçando o seu perfil na história da igreja primitiva. Barnabé foi um membro valoroso da igreja. De fato, este significado lhe era bem adequado. Isso porque o seu ministério se caracterizou como um pastor que tinha cheiro de ovelha, ou seja, tinha um grande amor e compaixão pelos seus semelhantes. Importante isso aqui, porque nós vemos muitos pastores, mas que não têm cheiro de ovelha. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que está no meio do povo, é o pastor que está na comunidade, ele não está no pedestal, ele está na comunidade. Eu me lembro, no meu tempo de juventude, nós tínhamos o nosso pastor da igreja, e ele se identificava muito com os jovens. Eu era jovem na época, e ele, 2 anos talvez mais velho do que eu só, um pastor jovem, liderando jovens, e eu pude ver como que ele se enturmava, né, no meio daquelas pessoas. E a gente até brincava, né, que os meninos eram como carrapato, né, grudava nele assim para todo lado, e era um negócio muito interessante. Então, aqui nós temos um elemento que se caracterizou por isso. Ele tinha vontade de estar no meio do povo. Ele sempre procurava encorajar e dar apoio às pessoas. Notamos por suas atitudes que ele tinha uma grande preocupação com o bem-estar dos seus semelhantes, né? Então, era algo particular dele, não é? Tem pessoas que têm vários temperamentos, várias situações, mas ele se destacava nisso. O que nós chamamos de empatia, né? Não é simpatia, né? Nós podemos ter simpatia com alguém que a gente gosta, mas a empatia é se colocar no lugar do outro, né? Viver
com intensidade o que o outro está vivendo. E ele era uma pessoa encorajadora, preocupada com este bem-estar das pessoas. Para os dias de hoje, diríamos sem medo de errar que Barnabé seria um bom conselheiro, amigo, quem sabe um psicólogo, não é? Alguém que senta com alguém, que conversa, alguém que troca ideias, alguém que empresta os seus ouvidos para que possa aconselhar com mais transparência, com atitudes melhores. Então, eu vejo, observo essa possibilidade na vida de Barnabé. Contextualizando melhor o tempo vivido por Barnabé, a gente tem que voltar um pouquinho à história para a gente entender aonde que Barnabé entra aí no início da igreja. A história começa com Jesus, depois da sua morte, ressurreição, e ele aparece no espaço de 40 dias, dando orientações importantíssimas aos seus discípulos. Aí depois, o que a gente vê? Em Atos 1, 2 a 9, está registrado o seguinte, o texto está aqui: sabemos que pelas Escrituras, que a partir deste acontecimento, os discípulos se reuniram em oração e o poder do Espírito Santo foi derramado copiosamente sobre os que estavam presentes. Foi um tremendo Pentecoste no qual a igreja teve o seu início. As pregações de Pedro, por exemplo, levaram milhares de pessoas a seguirem o Senhor Jesus. Alguém pode ler esse texto para nós? Capítulo 1, verso 2 a 9. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas, infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele disse: não pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até a última parte da terra. E falando essas coisas, vendo-o eles, foi levado para cima, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. Amém. Então, este é o relato bíblico do que aconteceu. Então, no primeiro momento, a preocupação era que os judeus fossem salvos. Essa era a visão da época. No entanto, na medida que a igreja crescia, o que iam aparecendo? Os gentios, né? Nós, começamos a aparecer e se converter a Cristo. Nesse crescimento, o que acontece? O evangelho se espalha dentro e fora de Jerusalém, chegando até a cidade de Antioquia. Logo, percebe-se que a aceitação do evangelho era boa entre os gentios. E então, o que os apóstolos fazem? Uma reuniãozinha, olha, vamos enviar Barnabé para essa cidade. E Atos 4:22 diz: notícias desse fato
chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Em Antioquia, o que acontece? Ele viu que havia muita receptividade para com o evangelho e para com as pessoas. E ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis de todo o coração. Então, vai dando os passos no sentido de levar o evangelho a também os não-judeus, né? O que eles chamavam de gentios. Alguém quer falar alguma coisa, vocês ficam à vontade, viu? Porque quando eu estou sentado aí, eu falo demais também. Então, se você quiser interromper, pode interromper a qualquer momento, tá? Então, essa receptividade para com o evangelho foi uma característica que ele encontrou chegando lá. Aí ele procura logo se relacionar com as pessoas. Já era uma coisa, ele tinha uma facilidade de se comunicar. Tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas fáceis de você chegar, conversar, trocar ideia. Tem pessoas mais tímidas, né? Então, que você tem que procurar aquela coisa toda. Então, ele era um comunicador. Então, ele chegava em um ambiente, logo ele já conhecia as pessoas, e ele começava a falar de Cristo, motivava o povo a ficar firme, unidos na fé, né? E o texto diz que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ontem eu terminei de ler um livro de um grupo musical que eu fiz parte alguns anos atrás, do Vida Abundante. E eles escreveram um livro saindo, né? Estou Saindo, né? Que é um dos títulos de uma música missionária que o grupo tem. E a Nedra, que é a escritora, né, junto com o Patrick, ela menciona que eles foram para um determinado lugar na cidade de São Leopoldo, e a cidade era muito concentrada de bruxos e espíritas, e uma série de coisas. E muito fechado, no sentido assim de fazer trabalhos nas praças, essas coisas. Olha, é um negócio assim, o índice percentual de crentes era acho que 2%, alguma coisa assim, na região do Rio Grande do Sul, na época que eles foram para lá. Então, Deus deu uma visão para eles, uma maneira, falou assim, olha, nós vamos ganhar pessoas aqui através do relacionamento. Eu achei isso muito interessante, né? Você conhecer pessoas novas, trocar ideias com elas, e aí você começar a falar do Senhor Jesus, né? Às vezes lá, onde nós moramos, né? Tem os apartamentos, aí de vez em quando lá tem o WhatsApp do condomínio, né? Então eu jogo uma sementinha lá, né? Para ver se pega, né? Às vezes conversando com um, com o outro, a gente joga a ideia é essa, né? Sempre onde nós estivermos, tentarmos fazer isso aqui, relacionamento. E nós vemos que isso causa efeito. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor Jesus, né? E uma coisa muito interessante também, que a gente pensa que a ideia geral é trazer as pessoas para que dentro elas se convertam, mas a realidade a gente tem que ir lá fora e ganhá-los lá fora, né? Para que eles possam se achegar ao Senhor Jesus. Então essa é a estratégia melhor da igreja. Uma aplicação para nós pensarmos até aqui. Nós aprendemos que todos nós, uma vez recebido o chamado do Senhor Jesus, pela salvação, pela sua imensurável graça, nós temos a responsabilidade de acatar a sua ordem tal como os apóstolos a receberam. O Senhor Jesus deu orientação, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, né? Aquele que crer, for batizado, será salvo. Essa é a nossa missão.
eu penso o seguinte, que todos nós, quando encontramos o Senhor Jesus nos acha, né? De alguma maneira, Ele entra no nosso coração. Nós temos que perguntar ao Senhor, qual é a missão que eu tenho no teu reino? Qual é o trabalho que nós temos que fazer? Qual é o ministério que o Senhor quer que eu trabalhe? Porque a palavra ministério quer dizer serviço, né? É trabalho mesmo. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Né? E a igreja tem os diversos ministérios, trabalhos, então eu tenho que me encaixar em um deles, né? Para a determinadas atividades. Aqui. Eu só queria compartilhar uma experiência que eu tive bem ruim quando a gente foi morar num apartamento lá em Betim. Marcamos uma célula ali no prédio, né? Na minha casa, no meu apartamento. Aí eu convidei todo mundo, fiz cartãozinho, fiz tudo direitinho, tudo bonitinho, né? Falei, vamos começar a evangelizar esse pessoal. Mas quando você é muito religioso, você já chega lançando bomba, em vez de lançar o que Barnabé fez, né? É isso que eu estou vendo aqui. Fazer amizade, conquistar primeiro o coração da pessoa, para depois... Eu já fui lançando bomba. Na primeira reunião, fiz um lanche bonitinho, arrumei tudo bonitinho, desceu aquela porção de mulheres, era uma reunião só para mulheres. Uma porção de mulheres desceu, a sala ficou cheinha e comecei a falar, comecei a abrir a Bíblia, comecei a pregar a Bíblia e falei, irmãos, a gente não acredita que consultar mortos é de Deus. Perdi todo mundo, porque quase todo mundo era católico ali. Então, eu fiquei tão frustrada, porque eu pensei que eu estava fazendo certo. Então, às vezes, a gente tem essa ideia. Gente, tem que pregar a palavra. Eu acho que primeiro você tem que ter uma estratégia de conquistar o coração, conquistar a confiança, deixar as pessoas ver Cristo em você, para depois você lançar a semente. Eu afugentei todo mundo, nunca mais vieram. E acabou a minha célula, porque era para o povo do prédio, ninguém foi. E eu aprendi uma lição, que a gente tem que deixar de ser religioso. Às vezes a gente ouve os pregadores falam, você está falando de Jesus para alguém? Você já tirou alguém do inferno? E você fica cheio de culpa, né? Mas às vezes você está fazendo isso o tempo todo. Sendo bom amigo, uma boa pessoa, um bom vizinho. As pessoas estão olhando isso na gente. Fiel, verdadeiro, não fala mal deles, não fala mal de ninguém para eles. A luz está brilhando. Quando o Senhor botar uma palavra na sua boca, mediante uma circunstância, a semente vai cair no terreno. Eu acho que essa é essa sabedoria de Barnabé, né? Foi a sabedoria de Barnabé. Barnabé foi para um lugar de gentios, como um judeu, religioso, e ele, no entanto, conquistou aquelas pessoas, né? Diante de toda aquela barreira, conquistou as pessoas. E depois que a ficha caiu, que eu aprendi a lição, eu mudei a estratégia. A gente no prédio agora, a gente está fazendo amizade. Todo mundo sabe que nós somos pastores, mas ninguém está lá, né, lançando chicote, palavra. Não, a gente está fazendo amizade. Já peguei uma lá, que falou, para onde a senhora está indo? Estou indo para a igreja. E eu sabia que é a igreja católica. Eu falei, vai buscar Jesus, isso mesmo. A senhora está certa, vai lá orar, a vida está muito difícil. Ela, vou, porque eu estou com muita fome. Eu falei, vai mesmo, né? Vai buscar o Senhor, vai buscar Jesus. E assim a gente vai, e ela gosta de mim, toda vez que me vê quer me abraçar. Eu falei, meu Deus, como a gente é insensato, né? Burro, assim, de entendimento, né? Por causa da condenação de que tem que pregar o evangelho, tem que pregar a Bíblia, eu afugentei aquele povo todinho lá, né? Então que Deus nos dê essa sabedoria. A palavra é esta, sabedoria, né? Discernimento. Cada pessoa é uma pessoa e Pastor, Então, a primeira coisa que nós precisamos, pode falar. o senhor falando aí sobre essa questão, né, de Barnabé,
Principalmente, né, dentro disso que a pastora Solange também falou, eu vejo que a gente está num tempo onde as pessoas não querem relacionamento. Hoje, cada vez mais, eu não sei se é pela frustração, né, pela preguiça mesmo, né, de lidar com pessoas. Hoje em dia, as pessoas, elas não querem mais. Você vai ver, assim, se você for ver, as pessoas, elas priorizam, às vezes, estar mais sozinhas, não querer ter uma amizade, não querer romper com as pessoas. Então, isso se torna mais desafiador para a gente. Isso, que é mais cachorro, né? Que é mais cachorro, né? Por quê? Porque está com preguiça de gente, né? Literalmente, a gente, assim, a gente precisa ter essa noção, principalmente aí a Barnabé é um exemplo, da gente entrar, né, como a senhora falou, sem arrombar a porta, né? Mas trazer o diferencial do que é um relacionamento, né? Que é estar mais próximo, junto, sem julgamento, sem querer apontar, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Aqui nós vemos, são duas coisas que me chamam a atenção de tudo que nós vimos até aqui. A primeira coisa que nós precisamos é poder do alto sobre as nossas vidas. O nosso diálogo com as pessoas, esse entrosamento com as pessoas, vamos dizer assim, né? Esse relacionamento, ele precisa ter o toque de Deus na nossa vida, a ação do Espírito Santo, para que a gente possa falar as coisas de Deus de modo prático e com poder, com graça, com unção, né? É isso que nós vamos ver aqui, ó. Jesus disse bem claro: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Né? O objetivo, quando o Senhor disse isso aqui, é alcançar pessoas. Mas alcançar pessoas, né? Eu gosto sempre de uma frase que, uma conversa que eu tive com meu pai alguns anos atrás, e eu achei interessante o ponto de vista que ele colocou. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele virou para mim e falou assim: tem muita gente indo, mas sem nenhuma orientação. Não tem a direção do Espírito de Deus para aquele negócio. E eu vou contar um fato aqui muito interessante que aconteceu em Brasília, no meu tempo de juventude ainda. Existia um centro de umbanda muito forte num determinado bairro de Brasília, e alguém da igreja deu uma ideia de ir lá e pregar para aquele pessoal. Então falaram com o pastor, chamaram o pastor, fizeram uma reunião lá, e o pastor falou o seguinte: nós temos que orar e jejuar, porque não é coisa pequena não. E eles fizeram um tempo de jejum, de oração, se comprometeram e foram lá naquele lugar, né? Não sei como que eles entraram lá, mas alguém deixou que eles dessem uma palavra, alguma coisa assim. Se converteu muitas pessoas. O chefe do terreiro se converteu, e ali se tornou uma igreja depois. Então, foram na orientação, foram na direção, né? Se prepararam para aquilo, e aí as coisas aconteceram. Então, a primeira coisa é nós precisamos desse poder do alto. Em outras palavras, precisamos de unção, de óleo sobre a nossa cabeça, não somente para exercermos melhor o nosso ministério, mas para vivermos o Evangelho com autenticidade, com a vida no altar em santidade. Que às vezes nós pensamos que esse negócio do óleo sobre a nossa cabeça é reservado aos pastores na hora que vão pregar. Ó Senhor, Jesus, eu vou pregar aqui, ó, quero estar na tua unção para poder... Não, é para cada um de nós. Ao abrir das nossas bocas, né, e conversarmos com as pessoas, elas precisam ver que nós temos Cristo no nosso coração. Nosso modo de andar, nosso modo de viver, nosso modo de interagir com elas.
É necessário aborrecer o pecado que nos cerca, que nos importuna, que nos assedia e que pode tirar a nossa força. O poder de Deus nos dá ousadia, intrepidez, coragem, temor, fortalecimento da nossa fé. Então nós precisamos, intrepidez para poder falar. Segunda coisa que eu vejo aqui é que, como Barnabé, precisamos saber de Deus qual a nossa missão no seu reino, não é? Tudo começa a partir das características encontradas na vida de Barnabé. Olha só, um homem bom, precisamos ser bom, né? A bondade precisa estar na nossa vida. Precisamos estar cheios do Espírito Santo e demonstrar que nós temos fé. Em quem nós temos que saber explicar a razão da nossa fé. A palavra de Deus fala sobre isso. Na comunicação nós temos que saber. E às vezes nós não sabemos, muitas vezes pelas palavras, mas no nosso comportamento nós já vamos dizer alguma coisa, não é? E aqui ele tinha essas características, os apóstolos viram isso. Não foi o próprio Barnabé que disse isso: olha, eu sou bom, eu estou cheio do Espírito. Não, foi as pessoas, foi o apostolado, foi o reconhecimento das pessoas que disseram que ele era isso aí, entendeu? Então não podemos dar um de orgulhoso também, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não. A escolha de Barnabé foi feita pelo fato que os apóstolos reconheceram ser ele um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. 3 grandes características, 3 grandes virtudes que marcaram a vida de Barnabé. Alguém pode ler para mim Atos 11, 24? Atos 11, 24. Ele era um homem Lê lá. bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Amém. Então nós temos aí, essas características foram reconhecidas em primeiro lugar pelos apóstolos, depois aprovadas pelo povo que ia sendo impactado pelo seu modo de viver, pelo exercício da sua bondade, pela unção da sua vida e no seu ministério. A nossa maior missão são pessoas. Vamos dizer isso? A minha maior missão são pessoas. Vamos dizer isso de novo, pensando no que nós estamos falando? A minha maior missão são pessoas, né? Esse é o nosso objetivo, a começar pela nossa casa, a nossa família. Primeiro lugar de evangelização missionária é a nossa casa, né? O Senhor Jesus precisa começar a partir da nossa casa. Precisamos nos aperfeiçoar nos relacionamentos com todas as pessoas, inclusive com aqueles que pensam e se comportam diferentes de nós. Muitas vezes nos tornamos insensíveis às necessidades do nosso próximo, né? Eu nunca vou me esquecer, Solange lembra disso. Alguns anos atrás nós estávamos na praia. Nossos meninos eram pequenos na época. E nós nos assentamos debaixo da barraca, né? E de repente eu estava com um óculos bem escuro, né? Daqueles bem fechadão. E de repente vem um senhor querendo um dinheiro, alguma coisa, ele estava pedindo alguma coisa. E os óculos escuros, eu via toda a movimentação dele, mas eu me tornei insensível. Eu fiquei assim, parado, e ele falando, e eu, entendeu? É como se não tivesse ninguém ali, entendeu? E ele começou a notar isso, porque eu não fazia, e ele não foi para outra pessoa, ele ficou falando,
E de repente ele começou, você é insensível, você não está vendo que eu estou conversando com você, e tá. E depois pensando sobre isso, olha, não tinha jeito de encontrar o homem de novo, né? Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a insensibilidade, né? Por exemplo, no trânsito, dá uma oferta, um dinheiro, alguma coisa para as pessoas. A Solange que fica me corrigindo nisso aí, né? Fala assim, não, vamos ajudar aquela pessoa ali, vamos, entendeu? Entendeu? Eu já, entendeu? Tenho as minhas maneiras de trabalhar isso do meu coração. Mas, entendeu? Quer falar? Eu acabei de ver na internet uma mulher pregando, uma pastora, e eu fiquei chocada comigo. Irmãos, a gente vai morrer aprendendo, não tem jeito não. O Senhor vai dar uma chacoalhada na gente até o último segundo de vida. Com essa história da esquerda, está acontecendo muita coisa complicada no país, né? E a gente pensa que não, cheio de justiça própria, né? De irritabilidade, porque ele fala sobre, nos tornamos insensíveis. E a gente vai desenvolvendo uma antipatia por aquelas coisas, e você vai ouvindo, eu falo, Nelson, por favor, não põe em jornal, porque eu estou pecando, porque é horrível ouvir aquelas coisas, desenvolve aquela ira, Eu já senti, já falei, a boca fala o que está cheio o coração. Você pode fazer piada, mas as piadas, pode contar que tem besteira no coração. Por que o Hamas, ao invés de jogar as bombas lá em Israel, não joga direto né, no lugar do trem lá? Então, muita besteira, e a gente faz piada, tudo. Ela falou, irmãos, a gente está falando, prega sobre amor, a igreja, falando para o povo de Deus. Mas quantos de nós queremos a morte dessas pessoas? Eu falei, é comigo mesmo. Quantos de nós? E a Bíblia manda amar, manda orar, Jesus manda dar a vida pelas pessoas. Do mesmo jeito que eu dei a vida por você, dá a vida pelo próximo. E a gente deseja que a criatura seja aniquilada. E eu estou lendo um livro que fala sobre o coração de Jesus manso e humilde. E ele, como eu tenho lido, ele falando que não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer, e a gente, pelo menos eu, viu, irmã? Eu, Solange, estava morrendo de prazer em falar aquelas besteiras todas, né? Que podia ser aniquilada, aquele trem. Eu pedi perdão. Falei, Deus, como é que a gente é pego por uma mentalidade? Então, o povo de direita, muitos cristãos, está tendo a mesma atitude que o povo da esquerda. Estamos no mesmo nível. Eu não digo todo mundo não, irmãos. Graças a Deus aquela pastora lá não estava, né? E eu também passei a não estar mais, viu, irmãos? Sou outra criatura daquele dia para cá. Porque eu pedi tanto perdão. Falei, Senhor, eu tenho que ser... Eu estou abrindo meu coração aqui, porque isso tem que ser, né, testemunho. Eu tenho que ser crente numa hora dessa. É numa hora dessa que eu tenho que ter o coração igual ao do Pai. A Bíblia diz que nós somos filhos parecidos, né, como nosso Pai. Somos da mesma essência. Os nossos filhos têm nossa característica, Suzana e Henrique, porque somos os pais dele. E nós temos que ter a mesma característica de Deus. E Deus odeia, entristece em ver um ímpio morrendo e indo para o inferno, né? Então, a gente tem que mudar. É uma palavra que Deus me deu, que eu quero compartilhar. Rever esse negócio de esquerda e de direita, deixando a igreja de ponta cabeça, brigando com unhas e dentes de uma forma muito carnal. Muito carnal. E a gente tem que ver se temos tido a mesma atitude do Pai. A minha não era. Passou a ser daquele dia em diante. A pastora pregou lá e eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu estou igualzinho, isso está errado. Você pode ser indignado com o pecado, né? Com o erro, com as falhas, com as coisas erradas, mas não com as pessoas.
não é? O Senhor morreu por causa do pecado, para salvar as pessoas, não é? E a gente tem que ter a mesma atitude. É isso aí. Eu vi um videozinho que a própria Solange me mostrou, pequenininho, de uma senhora. Ela falando, como é que eu vou fazer, né? Se eu sou cristão, tem que amar o Lula. Aí, como é que eu vou fazer? Ela estava numa situação difícil. Se não amar, eu vou para o inferno. Então já está no inferno. Então vamos deixar isso aí. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar, né? A minha e a sua maior missão nos dias de hoje, amar as pessoas como Cristo as ama. E o exemplo de Barnabé ser um filho consolador, encorajador, pacificador, né? Um profeta de Deus no mundo. O que eu mais penso aqui na pacificação, né? É um exemplo típico, tem duas pessoas brigando, você vai lá e tenta separar aquele negócio, né? Entendeu? Com muito cuidado, chega para lá, chega para cá, né? Você é um pacificador, você quer o bem-estar, que volte à normalidade da situação, né? E era uma das características, né? Para recordar o que aprendemos, precisamos do poder do alto sobre as nossas vidas. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar na vida cristã e nos ajudar a ser pessoas santificadas, no sentido de ser exemplo para todos à nossa volta. Como Barnabé, precisamos saber de Deus qual a nossa missão no seu reino. A nossa maior missão são pessoas, elas são nossa prioridade, o nosso foco, através da generosidade, do amor. 3 aspectos sobre Barnabé no cenário bíblico agora. Se alguém puder ler bem alto para nós, capítulo 4, verso 33 a 37. Bem alto mesmo, para que a gente possa entender direitinho. Só um minuto. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, 3 coisas nós vamos pensar um pouquinho a partir de agora. Primeira coisa, Barnabé e o seu envolvimento com a igreja. Como é que isso aconteceu? Barnabé, um defensor de Saulo, na época que se tornou Paulo, e Barnabé, um homem misericordioso. Vamos pensar nessas 3 situações. Envolvimento com a igreja. Barnabé era um homem despreendido, não é? O vemos aqui dando a sua cota, a sua contribuição para o crescimento da igreja de Deus. Eu ouvi um pastor dizendo isso um tempo atrás, que a primeira coisa que o cristão deve converter é o bolso. Entendeu? É o despreendimento para a obra, entendeu? Então, a gente vê isso em Barnabé quando ele sente no coração que ele deve doar, né? Nós vimos Ananias e Safira depois tentando, de uma maneira errada, fazer esse tipo de coisa e se deu mal, né? Mas ele fez a coisa certa. O que ele planejou no coração, ele fez. Ele vendeu um campo, uma propriedade que possuía, colocou o dinheiro à disposição da igreja, para que esta pudesse desempenhar o seu trabalho de evangelização. E aqui nós vemos claramente que Barnabé acreditava tanto no projeto chamado igreja,
e o que ela representava, que se dispôs a sacrificar tudo que tinha para apoiá-la, né? Então ele, como diz por aí, vestiu a camisa, né? Quando o cara está trabalhando numa empresa, o diretor fala: você tem que vestir a camisa. O que ele está querendo dizer? Olha, você tem que pensar na empresa, você tem que trabalhar para a empresa, entendeu? Você tem que vender, você tem que dar o sangue pela empresa, né? Você vai lá para o time de futebol lá, o cara nem fica na outra torcida, né? Ele tem que ficar na torcida, porque senão ele morre, né? Se ele for lá para outra torcida, ele morre. O negócio é sério. Então, aqui nós vemos uma situação interessante no sentido cristão. Aprendemos como Barnabé foi um homem abnegado, desprendido, alguém que não estava preso a nada, principalmente quando se tratava de questões financeiras, né? Ele podia, pelo valor, pelo status, né, na sociedade que ele tinha na época, dar uma parte dele, falar assim: não, isso aqui eu vou botar na poupança, isso aqui eu... Não, ele investiu. O investimento dele foi a obra de Deus, né? Pastor, então, muito interessante. Pode falar. O que a igreja tem que prestar bastante atenção é o seguinte: nós ouvimos e vimos vários casos de igrejas praticamente obrigando os irmãos a venderem o que às vezes é com muita dificuldade que eles conquistam, né? Então, Barnabé, o senhor falando aí, ele deu o que ele podia de coração em proporção ao que ele tinha. Ele não saiu vendendo para morar debaixo da ponte, não. Então, assim, a igreja tem que ter esse discernimento. Quando fala lá da porcentagem, é por isso. É para não deixar o cara morrendo de fome, vender geladeira, vender carro, colocar valores específicos. Às vezes a pessoa pede lá um salário mínimo de dízimo e o cara ganha um salário mínimo com 2 meninos para criar. Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu estava visitando um pastor amigo nosso, no Isabela Hendricks. Ele na época ele estava como capelão lá, e eu cheguei justamente numa hora que ele falou: Nelson, foi bom você chegar aqui, porque eu tenho que fazer alguma coisa, e tem um senhor que está querendo um aconselhamento, uma conversa, me ajuda aqui. Então, aí ele saiu para fazer o que tinha, eu fiquei lá conversando com o senhor. E ele estava assim, muito angustiado. Ele falou: pastor, como é que eu posso? Me explica, eu quero entender. Ele falando para mim: eu sou da igreja tal, e o pastor lá falou que eu tenho que vender tudo que eu tenho, e fazer isso, aquilo outro. E olha, eu tenho 2 crianças, lembra? Eu tenho 2 crianças, eu tenho assim, está difícil, pastor, como é que eu faço? E tem um detalhe: ele nunca foi me visitar lá em casa, ele nunca fez uma oração comigo. Aí ele começou a mostrar que o pastor não fazia o trabalho dele. Aí eu expliquei para ele, falei assim: olha, eu não quero ir contra o que o pastor te falou, entendeu? Mas o correto é você orar, falar com Deus. O que a Bíblia fala? Ela fala sobre 10% dos seus rendimentos. Então você separa esses 10%. Então eu expliquei para ele na vida cristã como é que, né? Então essa situação precisa ser bem colocada diante das pessoas. A gente pode ver que a disposição de Barnabé ajudar era porque estava havendo muita dificuldade com as pessoas. O que acontece hoje é que pede muito dinheiro para as coisas. Templo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O negócio de Barnabé, era a última coisa que eles tinham, eram lugares. Era papagaiar lugares, gastar com coisa. Naquela época eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam perdendo tudo que tinham e passando fome. Então ele tinha um bem que não estava tendo uso, provavelmente, porque ele devia estar lá em Antioquia fazendo a obra. Ele vendeu para sustento, olha isso aí, para a segunda necessidade de cada um.
Vendiam suas casas, traziam e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam para as famílias que estavam passando fome e dificuldade. Não é assim hoje. Eu não quero julgar, né? Alguns podem ser bem fiel nessas coisas, mas a maioria a gente sabe que não é. Constrói com dinheiro de tudo que o povo está levando para a igreja. Entendeu? Não é essa a visão. Às vezes as pessoas pegam as doutrinas bíblicas e deturpam ela. Usa a experiência de Barnabé, tornam ela uma lei, que se você não fizer, você não vai ser abençoado. Aquilo ali foi a experiência de Barnabé. Foi a experiência da igreja daquela época. Isso não é uma lei, isso não é uma doutrina. Você faz se você sentir pelo Espírito que deve doar. Senão, você não está pecando por isso. A experiência foi de Barnabé. O que eles fazem? Pegam a experiência de Barnabé e criam uma lei, uma doutrina espiritual. Todo mundo tem que vender tudo que tem e trazer para a igreja. Entendeu? Então, deturpa. E naquela época acontecia isso para não deixar ninguém passando fome. Porque eles saíram correndo sem saber para onde que ia. A perseguição era terrível. A Camila falou, né, Camila? O povo destrambelhava pelo sair para pregar o evangelho. Foi a época de Atos aí, do povo saindo e realmente perdia tudo que tinha. Lembra aqui que nós falamos agora há pouco? Nossa missão é o quê? Pessoas, entendeu? O nosso investimento é em pessoas, entendeu? Tá certo que a igreja precisa de todas as situações que complementam para melhor evangelizar e tudo, né? Mas você pode ver que o final disso é o quê? Pessoas, ajudar as pessoas, né? Então, é isso que a gente tem que ter. Ele tinha esse objetivo, fazer com que as pessoas fossem ajudadas e abençoadas. Com certeza, com essa atitude, encorajou muitos cristãos a se envolverem também com a obra de Deus, né? Temos muito que aprender com Barnabé. Precisamos estar dispostos a nos envolver mais com a obra de Cristo, né? Eu quero dar um exemplo, essa escola aqui, né? A gente vê no culto à noite, excelente, olha, fora de série, né? Louvor, adoração, a palavra, sem questionamento. Mas qual é o propósito da escola aqui? Estudar a palavra, crescer, né? Estudar a palavra, ter comunhão uns com os outros, não é? Oração, eco. E a aceitabilidade desse projeto é pouca, é pequena, não é? Então a gente tem que se envolver, tem que querer crescer, querer, né, trabalhar na obra do Senhor. Existem também outras formas de doação que podemos realizar. Começar com um sorriso, um abraço, conversa amigável, oração, uma visita, um acolhimento em casa para um almoço, um jantar, um café, momentos de comunhão. Eu me lembro que na igreja que nós trabalhamos anteriormente, um dos anos existia uma, como é que fala? Uma motivação para aquele ano. Tudo tinha que girar em torno de comunhão. Comunhão. Aí eu, conversando com o Solange, falei assim, o que nós podemos aplicar, né, essa palavra para a nossa família, para as pessoas que a gente conhece na igreja? O que nós podemos fazer? Aí nós pensamos, né? Então, a cada sábado, naquele ano, quase todo sábado, né? Foi um ano de 2 sábados por mês, mas foi um investimento legal, viu? Pessoal, né? Nós convidamos para a nossa casa 3 casais. 3 casais. Foi de 3 em 3. Né? Para jantar com a gente. Não foi almoço não, né? Foi jantar. O pessoal gostava mais de jantar. E aí o negócio é o seguinte, eles entravam e não queriam sair, né? Era meia-noite, às vezes,
porque o papo, né? E nós arranjamos um tipo de comida também que faz com que a gente converse, a gente troque ideia, né? Então foi excelente, porque nós promovemos o quê? A comunhão, né? Olhando o que as pessoas estavam precisando. Então, às vezes, a pessoa está querendo um abraço. Eu estou assistindo um filme muito interessante que tem uma pessoa que é muito boa nesse aspecto, entendeu? Ela é bondosa por natureza. Então, ela vê a outra com uma certa dificuldade, eu posso te dar um abraço? Ela promove o negócio, entendeu? E com isso foi conquistando a outra pessoa, através do amor, através do carinho, né? Então, essa coisa, um sorriso, tudo faz parte para o nosso objetivo de missão, que são as pessoas. É necessário acreditar no projeto chamado igreja. Nós temos que acreditar que a igreja veio para ficar. A Bíblia fala que o diabo não pode vencer a igreja. Está escrito na palavra. Entendeu? Não adianta. Não tem para ela. A igreja que é a unidade do corpo de Cristo. Entender e praticar o que vemos registrado em Éfeso. Olha aí. Efésios capítulo 3, 7. Façam todo o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados a uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos por meio de todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida de Cristo. Né? Então, a unidade do corpo. Tem uma canção do Vida Abundante, que é fácil de cantar, a gente pode até tentar cantar aqui. A letra está ali, ó. Somos um só corpo, um espírito, um Senhor, uma só fé e também um só batismo. Somos um só Deus e Pai de todos, e através de todos nós, Ele quer o mundo amar. Rogo-vos, irmãos, que andeis de modo muito digno da vocação a que foste chamados, suportando uns aos outros em amor, preservando a unidade no Senhor. Somos um, vamos lá? Um só corpo, um Espírito, um Senhor, uma só fé e também um só batismo. Somos um só Deus e Pai de todos, e através de todos nós, Ele quer o mundo amar. Isso está registrado em Efésios capítulo 4, os primeiros 3, 4 versículos falam sobre isso, né? Então, a nossa missão é pessoas. Nós somos um no Senhor, e nós temos que trabalhar esse contexto. Barnabé, agora é o segundo aspecto. Barnabé como defensor de Paulo. Essa parte aqui é muito interessante. O texto de Atos 9, de 20 a 28, alguém abre aí para ler para a gente, mostra-nos o início do ministério de Paulo. Um homem perseguidor da igreja que agora se torna perseguido por amor a Cristo. Então, ele persegue, né? Consentiu até na morte de Estevão, e agora a gente vê ele defendendo Paulo. Alguém achou aí? Pode ler bem alto. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este aquele
exterminava em Jerusalém e o que invocavam o nome do Senhor, para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles de chegar aonde conhecimento de Saulo, dia e noite aguardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tornaram-no de noite e tomaram e colocaram num cesto, descendo-no pela muralha. Amém. Até o 28. 28. Tá. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira ao Senhor no caminho e que lhe falara o que, como Damasco, pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Amém. Então, vamos lá. Vamos pensar sobre isso agora. Aceitação no meio dos cristãos e principalmente no meio dos apóstolos. Foi um tanto quanto atribulada no início, pois a maioria deles não tinha plena confiança nas reais intenções de Saulo na época, né? De Paulo. Afinal, ele era Saulo ou Paulo? Algumas pessoas até planejaram matá-lo, tal a desconfiança. Então, uma situação muito interessante, né? Barnabé defendendo Saulo. Olha, eu conheço esse homem, né? Ele se converteu genuinamente, ele tem uma posição diferente agora, ele não é aquela pessoa, vocês podem receber esse cara, pode deixar ele pregar, pode deixar ele falar, entendeu? Porque ele tem Jesus no coração dele. Olha a entrada de Barnabé na vida de Saulo, como que realizou essa proeza aí. Aí entra em cena Barnabé, ajudando Saulo, na época, né, que tinha o nome de Saulo, a ter uma boa aceitação entre os cristãos. O verso 17 nos mostra como foi essa ajuda. Barnabé levou os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, a aceitação é interessante demais. Podemos ver aqui Barnabé se utiliza do seu prestígio entre os cristãos da época para dizer para eles: olha, eu acredito em Saulo, eu acredito nele. Este homem vocês não precisam ter medo. Este homem está sendo transformado por Deus para ser um grande apóstolo. Este homem será muito útil à igreja. Ele realmente teve uma experiência com Deus. Agora, presta atenção. Olha, esta ajuda importante de Barnabé para com Saulo proporcionou-lhe uma maior aceitação no meio dos cristãos e fortaleceu a comunhão dele com os apóstolos, né? É importante avaliarmos a preciosidade da ajuda de Barnabé na vida de Paulo. Quem sabe Paulo teria grandes dificuldades se não tivesse alguém que acreditasse nele e o inserisse na comunidade de fé. Isso é importante, essa intervenção. Se nós trouxermos para os nossos dias, quantas pessoas necessitam de ajuda? Muitas necessitam de aceitação, precisam de um voto de confiança, né?
alguém que chega aqui a esta comunidade, nós precisamos saber quem é, mas se ela chega por indicação de alguém que já é cristão, olha, eu conheço fulano de tal, ele tem servido ao Senhor, ele tem vivido o evangelho autêntico, vocês podem receber ele com tranquilidade. Olha, é aquele negócio por indicação, né? Quando você vai trabalhar numa empresa, não é? Quando você, o patrão daquela empresa, recebe uma indicação de alguém que está ali, olha, eu conheço esse cidadão aqui. Você pode colocar ele no caixa da loja aí, que ele não vai roubar, não. Você pode. Ele entra naquela empresa com muita tranquilidade, não é? É melhor do que concurso público. Concurso público você não sabe quem é que vai entrar lá, mas aquela por indicação, é o chamado QI, né? Quem indica, ele realmente vai fazer toda a diferença. E muitos precisam dessa aceitação no seio da igreja. Quantas pessoas, quantos líderes são machucados em seu espírito pela não aceitação no meio da comunidade? Então, a gente precisa ver isso com mais critério. O pré-julgamento, as fofocas, os mexericos, podem colocar todo o ministério de um pastor, por exemplo, de uma liderança, no descrédito. Quero lembrar aqui uma coisa que aconteceu, eu acho que talvez vocês conhecem, a situação de um pastor que houve uma fofoca no meio da comunidade, falando que ele tinha adulterado. E aquilo virou um negócio terrível. A liderança da igreja se reuniu e afastou o pastor. E ele deixou de pastorear. Passou algum tempo, alguém bateu na porta dele. Era uma senhora, falou: seu pastor, eu estou aqui porque eu quero te pedir perdão. Perdão? O que aconteceu? O senhor lembra que lá atrás o senhor foi, falaram que o senhor adulterou e tal, aquela coisa toda, o senhor saiu da igreja por causa disso, sei, pois é, eu sou a pessoa que começou tudo. Eu quero pedir o seu perdão. Eu falei: eu te dou o perdão, mas vem cá. Levou ela lá na janela, pegou um travesseiro lá que tinha essas penas e jogou pela panela, para a janela, né? Falei assim: agora tenta recolher todas essas penas que caíram aí, para ver se tem condições. As consequências, elas viram. Não era verdade, o pastor não tinha nada, não tinha acontecido nada, mas tanto a liderança da igreja como foram trabalhar essa questão. Então, o pré-julgamento, fofocas, mexericos, podem colocar todo o ministério, de vez do acolhimento, acontece o julgamento, de vez de interagir e conhecer melhor a pessoa, prefere-se o afastamento, o isolamento da mesma. Nós vivemos em tempos de graça nesse sentido, porque no meu tempo de juventude, um pouquinho não, eu digo na adolescência, tinha uma igreja que excomungava as pessoas, literalmente. Saía, riscava aquela pessoa da igreja: você não faz mais parte aqui, entendeu? Não se trabalhava essa questão, assim. Hoje a coisa está mais diferente, De vez de orar, prefere-se ficar na posição de preconceito, que na maioria das vezes não existe fundamento. Barnabé nos ensina o quê? O caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da defesa, o de ficar ao lado do próximo para ajudá-lo. Não é? Vamos pensar aqui um pouco. No caso de uma pessoa que teve um deslize, um pecado, alguma coisa assim, você não precisa jogar no ventilador. Chama aquela pessoa particular, vamos sentar para conversar, é o que a Bíblia fala, Primeira coisa, você vai na pessoa, você sabe daquela situação, você senta com ela, conversa com ela, mostra para ela, dentro da Bíblia: olha, eu sei que você
pratica essas coisas, não deve praticar, papapá, tal. A Bíblia fala o quê? Que se ela se arrepender, ganhaste o teu irmão. As coisas, você não precisa tocar no assunto com ninguém. Se ela não quiser, eu falo, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Você não tem nada com isso. Aí que você faz, traz 2 testemunhas, a Bíblia fala. Senta com essas pessoas e expõe a situação para aquelas 2 pessoas. Conversa, troca ideia. Se arrependeu, ganhou o seu irmão. Não é? E se de tudo ela fala, não vou continuar desse mesmo. Leva para a liderança da igreja. Aí já é um projeto da igreja. Da liderança da igreja, do que fazer. Né? Então, a gente tem que ter... Outra coisa, essa questão do perdão também é um negócio muito interessante. Que às vezes, a pessoa erra numa determinada situação e se expõe para as demais pessoas aquele pecado. Então, é com aquela pessoa. Se você atingiu um grupo de pessoas, é aquele grupo de pessoas. Não pode ser diferente do que isso. Quer dizer, a Bíblia tem muitos ensinamentos, e Barnabé nos dá essa direção também, né? É sempre defender, ficar ao lado. Barnabé como misericordioso, terceiro ponto. O que acontece aqui? Em Atos 15, 36 a 39, alguém pode ler para nós? Atos 9, 15, 36 a 39. Aqui já está na primeira viagem missionária, ele está junto com Paulo, e no capítulo 3 de Atos, eles foram enviados para começar a fazer um trabalho missionário. Vamos ver aí. Atos 15, 36. É. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-los na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Até o 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se prepararam. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Olha, tá vendo? Em todo ministério tem problemas. Onde tem pessoas, tem problema. Entendeu? Você tem que saber interagir com essas situações. Você vê agora um parceiro de Paulo, fazendo viagem missionária, trabalhando junto, e de repente tem um desentendimento. Então, um vai para um lado, o outro vai para outro, né? Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Na primeira foi ele, Barnabé, e um jovem pregador, né? Porque Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Então, no primeiro, Barnabé e o jovem pregador daquela época chamado João Marcos. Só que João Marcos não conseguiu ir avante, porque surgiu problemas, perseguições, e no meio do caminho, ele resolveu voltar. Ele não quis continuar a viagem com Paulo. E Barnabé, e agora este rapaz, pede uma segunda oportunidade. Você daria essa oportunidade? Eu acho que todos nós, de repente, daríamos, né? Mas Paulo falou, não, né? Paulo, dado a isso, teve um desentendimento muito sério com Barnabé, a ponto de se separarem, e Barnabé leva consigo para Chipre o rapaz chamado João Marcos. Substitui Barnabé. Fala assim, João Marcos eu quero, né? Então, a coisa foi assim. Historiadores dizem coisas maravilhosas desse trabalho realizado por Barnabé e João Marcos. Então, no lugar de Paulo agora você tem João Marcos. Então, os historiadores falam que essa rixa, um foi para um lado para o outro, a obra de Deus caminhou, né? Só que existe um detalhe interessante. Paulo se esquecera que Barnabé o ajudou e o defendera lá atrás.
Lembra lá que ele apresentou os apóstolos? Falou, esse é um cara legal, esse pode confiar nele? Aqui, ele não lembrou disso. Quando Paulo precisou do apoio, o que fez Barnabé? O ajudou, o apoiou e o defendeu na comunidade. E agora Paulo dá uma quebra nele aqui, né? Quando todos viraram-lhe as costas, Barnabé acreditou nele. E agora aqui na situação de João Marcos, um jovem inexperiente, que não aguentou a pressão na primeira viagem, pedindo uma segunda chance, não teve o apoio de Paulo. Mas Barnabé fica do seu lado e o leva consigo mesmo, discordando de Paulo. Você olha, você vem comigo. Paulo não te quer, mas eu quero, né? Agora o importante é que esse João Marcos, rejeitado por Paulo, nada mais é que o homem que mais tarde escreveu o Evangelho de Marcos. Não é? Olha só. Então, tremenda capacidade o cara tinha. Vamos aplicar isso aí. Como exercer atos de misericórdia no sentido de acreditar nas pessoas, né? Nós agimos muitas vezes friamente em nossas decisões. Esquecemos que as pessoas são propensas a erros. Todavia são pessoas especiais e amadas por Deus que necessitam de aceitação. Todos nós erramos. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. E nós precisamos, em primeiro lugar, ter aceitação dessa pessoa, entender o problema dessa pessoa e ficar do lado dessa pessoa. Não fazer divisões, né? Então aqui, muitas vezes agimos duramente com as pessoas e não lhe damos uma nova chance para prosseguir. Cortamos essa pessoa do nosso relacionamento. Não. A gente faz que nem criança, né? Quando, estou de mal de você. Estou de mal de você. Corta aqui. Já viu isso aí? Não, a gente faz que nem criança, né? Muitas vezes a gente fica dando uma dessa, né, nos relacionamentos. Barnabé acreditava tanto em seu semelhante que conseguiu recuperar Marcos. Pensa Marcos lá, atribulado, chateado, né? Rejeitado, né? Humilhado, né? Todos na obra do Senhor, procurando discípulo, mesmo a contragosto de Paulo, né? Procurou discipulá-lo mesmo a contragosto de Paulo. Lá na frente, quando Paulo estava velho, olha só o que aconteceu. Lá na frente, Paulo velho agora, preso, já no final do seu ministério, vemos algo fantástico acontecendo, registrado no livro de 2 Timóteo 4:1. Olha só, 4:11. Procure vir logo no meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Uma pessoa já tinha abandonado ele. E foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. As pessoas se afastaram dele. Só Lucas está comigo. Traga Marcos. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ele reconhece lá na frente a utilidade de Marcos. Entendeu? Então, a atitude é muito interessante, né? Pode passar o tempo, né? O perdão está sempre em evidência. E a solução de problemas. Paulo reconhece que Barnabé tinha razão quanto a Marcos e o requisita a sua presença para ajudá-lo no ministério. Que possamos, como homens e mulheres de Deus, valorizar, acreditar e investir nas pessoas. Vamos pensar nessas três coisas? O quê? Valorizar, acreditar e investir nas pessoas. Pois a nossa ajuda e a nossa intervenção farão toda a diferença no sentido espiritual, a fim de que o reino de Deus cresça para a sua glória. Concluindo, que
que sejamos a nossa caminhada de fé um Barnabé, um servo dedicado, que sejamos pessoas bondosas, cheias do Espírito Santo e de fé. Que saibamos reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas. O que mais? Que tenhamos compaixão pelo nosso próximo, identificar qual a nossa missão no reino de Deus. Tudo isso nós vimos hoje. Ser pessoas despreendidas, né? Em todos os sentidos, agir em defesa dos nossos semelhantes e aplicar a misericórdia em nossos relacionamentos. Né? Amém? Acabamos. Fim. Né? Alguma consideração que vocês gostariam de participar? Nós temos alguns minutos ainda. Pode falar, pastor. Pega o microfone aí e abre o bico. O seu primeiro slide, quem era Barnabé, está fácil aí, pastor? Você quer que eu abra lá no primeiro slide? De quem ele era, né? Evangelista, né? Deixa eu ver aqui. De quem ele era? Ele era reconhecido, não, então não é o primeiro não, porque ele era reconhecido como evangelista, né? Mas o que eu queria falar, onde que eu queria ir? Se lembra daquela história de apóstolo que a gente passou nela? Eu fiquei com muita dúvida daquilo, e aí eu fui procurar informação. Em Atos capítulo 14, fala o seguinte, que 14:4, que a multidão da cidade lá de Icônio e tal, se dividiu, e fala que uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Isso é a multidão da cidade. E aqui está falando de Paulo e Barnabé. E Lucas também, no 14:14, ele fala assim, olha, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Barnabé também é um apóstolo, também considerado pela multidão, e por Lucas também. E isso aqui eu só trouxe que a galera está aqui do Eco, lembra daquela conversa que a gente teve lá atrás. E como o senhor mexeu em Barnabé, e eu procurei essa informação, Barnabé também era um apóstolo também. Então, para você ver que o ministério apostólico, ele teve continuidade também. Sim. Por que estou trazendo isso aqui para a gente? Porque geramos dúvidas aqui, né? Lógico. E também para trazer um pouco de esclarecimento. Que você vê que não foram só os apóstolos lá, mas que teve continuidade no ministério apostólico também. Que seja por ofício ou título. Aquele era reconhecido pela sociedade, e Lucas também, e os outros apóstolos reconhecem Barnabé também como apóstolo também. A gente tem que ter, diferentemente do que a gente vê hoje em dia, o apostolado, uma das permissões, vamos dizer assim, para que a pessoa pudesse ser um apóstolo, o que era? Ele precisava ter estado com o Senhor Jesus. A única pessoa que a Bíblia diz que foi fora de época foi o apóstolo Paulo, porque o Senhor se apresentou a ele naquele lugar lá e falou, olha, né, eu sou o que tu persegues e tal, então tomou uma direção. Então, mesmo que existisse uma consideração apostólica na época, esse era os fundamentos para se tornar um apóstolo, entendeu? Então era uma... Ele andava, sim. Mas ele não andou com o Senhor Jesus. Não. Aqui ele não era um dos 12. Não, vamos com calma aqui. A entrada de Barnabé nós vimos lá no início. Nós vimos lá, agora sei aonde que é o lugar aqui. No início da igreja. É depois dos acontecimentos de Pentecostes. Jesus já tinha, nós até voltamos na história para mostrar, né? Jesus
já tinha morrido, foi assunto aos céus, ressuscitou, foi assunto aos céus. O pessoal lá ficou lá, né, em oração. Ó, fica aí em oração até que do alto vocês recebam a plenitude do Espírito Santo. Então, eles ficaram orando. Aí veio o Pentecoste. Pedro, então, empolgado, ele começa a pregar o Evangelho. Jesus já tinha ido. Mas ele não está relacionado aí. A gente pode pesquisar. Não vamos entrar numa divisão. Mas no início aqui a gente não pode... essa característica é muito importante, porque hoje em dia, vamos trazer para os nossos dias. Nos nossos dias, o que acontece? Nós temos igrejas, nós mesmos ministramos numa igreja lá em Manaus, durante 4 dias, para 5.000 pessoas, né? 5.000 pessoas em cada horário, que ela dividia, tinha 2 cultos, né? Para uma igreja que tem um apostolado. Então tem um pastor lá, que ele é apóstolo, né? Isso é nos nossos dias. Lá atrás, uma das condições, teologicamente mostrando, é que ele precisava de ter andado com Jesus, né? Então ele tinha que estar entrando. O único que a Bíblia fala, e inclusive o apóstolo Paulo lá na frente, ele fala o seguinte: eu, como me considero pequeno em relação, estou usando as minhas palavras, fora do tempo, né, essa aceitação. Então, não tem outro. Pode falar. Isso aqui. Então tá bom. Mas, mais alguém gostaria de... Amém, então? Fechamos? Vamos orar? Solange, ora por nós. Agradeço ao Senhor pelo tempo que nós passamos aqui. Pai, te agradecemos por essa manhã de estudo tão gostoso, tão bom, estar diante da Tua palavra, vendo a vida dos Teus servos no passado, no início da igreja, quanto que nos ensina, quanto que nos inspira, quanto que são exemplos para nós, que possamos nos ajustar a uma só mentalidade com essa igreja, em nome de Jesus. Quantos de nós temos desvirtuados, mundanizados a nossa vida cristã, porque nos afastamos tanto desse princípio precioso de comunhão, de unidade, de amor, de zelo, de compromisso com o reino, com o corpo, com a palavra, com Jesus. Que o Senhor possa nos ajustar, em nome de Jesus, nos recolocar nessa posição, para sermos um com a igreja primitiva, um só pensamento, um só amor, uma só fé, uma só unção, um só batismo, em nome de Jesus, que o nosso coração possa voltar a isso, Senhor, e buscarmos essa experiência preciosa, possamos viver como Barnabé, um coração tão entregue, tão consagrado, um exemplo tão precioso para o reino. Nós louvamos ao Senhor por esse estudo, que nosso dia continue sendo abençoado, debaixo da Tua graça, da Tua presença, do mover do Espírito Santo diante de tudo aquilo que aprendemos, e que possamos voltar à noite e sermos abençoados, continuar sendo abençoados. Oramos pelo pessoal que está no congresso, lá no acampamento, que o poder de Deus se manifeste ali abundantemente, a Tua glória possa ser revelada, a vida daqueles jovens serem transformados. Senhor Deus, que haja um Pentecoste, como no início da igreja, como nós estamos aprendendo, todo zelo, todo compromisso, toda paixão por Jesus e pelo reino, pela palavra, pela vontade de Deus, possa vir sobre a vida de todos aqueles irmãos que estão ali buscando a Tua face. Não só nossos irmãos da nossa igreja, mas toda a igreja que está em congresso, que está em acampamento, que o Senhor possa, Senhor, fazer uma obra poderosa, poderosa, desperta a igreja de Cristo no Brasil nesses dias, Senhor, de uma maneira
poderosa. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, a quem amamos. Amém.